Olá, bom dia. Tudo bem com você? Espero que sim. Estamos aqui em mais uma live para perguntar sobre o tal do autoconhecimento, essa pergunta que não quer se calar nunca. E hoje eu convidei uma amiga e que a gente estudou juntas. Bom dia, Alex. Bom dia, Letícia. Bom dia, Miranda. A Mari! Que massa! Bom dia, Duda! Bom dia, boa tarde aí, galera! Bem-vindos! Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre autoconhecimento. Oi, Dessa! Bom dia, amiga! Tudo bem? A Bruna já entrou, tá aqui com a gente. E quero aqui, então, contar. Saudade também! Que bom que eu te ver aqui. É, Bom dia, Maura! Tudo bem? Gratidão por estarem aí, amigas, aí dando a sua energia pra gente passar adiante esse conhecimento. Hoje a gente vai falar sobre psicanálise. Quem aqui curte psicanálise? Ou tem medo de psicanálise? É, Todo mundo aqui sabe, né? Quem me acompanha aí já faz um tempo que eu sempre tô falando um pouquinho sobre psicanálise de um jeito ou de outro. E que é, tipo, uma das minhas grandes paixões também. Eu comecei a entrar no caminho do autoconhecimento pela psicanálise. E aí, como faz um tempo que eu não estudo, né? Assim, depois que eu comecei a me dedicar ao yoga, eu parei um pouquinho e agora eu retomei. Então eu senti de convidar alguém que tá mais preparado que eu para poder falar sobre isso, com certeza. E a Bruna é uma pessoa que também pratica yoga, e por isso também foi perfeito convidar ela, porque a gente também vai compartilhar dessas ideias que tem a ver com a prática do yoga. Bom dia, tudo bem? Bem-vindas. Então é o seguinte, eu vou convidar a Bruna, ela vai se apresentar, e aí depois eu vou desabilitar os comentários para não ficar os escritinhos no rosto dela. Então aí vocês vão anotando se vocês tiverem alguma pergunta. E depois a gente vai abrir 10 minutinhos para poder fazer perguntas sobre o autoconhecimento e a relação com a psicanálise. E então, vamos lá. Se por acaso vocês acharem que às vezes a minha internet não é muito boa aqui, mas o importante acho que é que vocês consigam me escutar. Vamos convidar a Bruna aqui. Bom dia, Ana. E... Olá, Ju! Olá, todo mundo! Tudo bem? Tudo Bem-vinda. bem, e você? Tudo bem. Obrigada! Que bom te receber aqui. Minha A primeira sua primeira live que, live. que eu faço na vida. Que maravilha. Estreando na boa. Estou feliz de estar neste Na momento. boa. Tirando a virgindade das lives. Pois é, sou um pouco tímida, mas vamos lá. Eu vi que você falou, né, que dá medo nas pessoas de ouvir de psicanálise. Até em mim, assim, dá medo de falar de psicanálise, né? Não, Mas, né? Porque tem um conceito assim que tipo parece uma coisa muito longe, né? Muito acadêmica, muito difícil de sim, entender esses conceitos. Então, aí a pessoa pensa naquele divã, naquela sala escura assim, e o psicanalista assim meio doido com uma barba gigante assim. Aí eu acho que é um estereótipo que existe. Daí a e gente que não vê fala nada, né? Só escuta. frio assim. Então, a gente vem aqui para mostrar que não, não é só isso a psicanálise. É, mas até eu achava que era isso. Hum, Tanto que eu tive uma crise com a psicanálise. Quando eu fiz a minha pós-graduação, eu acho que eu encarava também de uma forma bem tradicional. E até eu decidi um momento romper e aí me buscar para ver onde que era, porque não era eu, né? Eu era o estereótipo que eu imaginava do que era a psicanálise, o psicanalista, no caso, né? Não que eu não falasse nem nada, mas ainda tinha aquela coisa muito impessoal, porque tem essa figura do psicanalista de não se envolver e tudo mais, né? mas esse não se envolver tem o seu, como eu vou dizer, tem a sua justa medida, né? Tem um porquê Sim, e tem um porquê e tem um limite também. Não é aquela coisa tão fria assim. Claro que você se envolve de alguma maneira, mas você tem que saber também se colocar no lugar de terapeuta, porque se envolver demais pode atrapalhar também, né? sim, por isso que a gente também tem que estar nesse processo, né? Porque se envolver demais pode atrapalhar, a gente pode sentir, pode sonhar, pode misturar as coisas, né? O que é nosso, o que é do paciente. E
E saber aonde que é, né? Esse limite é importante fazendo uma terapia também, uma análise. É importante Ou fazer uma análise, busca. com certeza. É, porque eu sinto assim, que se a gente quer, por exemplo, se eu quero dar aula de yoga, eu tenho que praticar, porque senão o que eu vou falar para alguém que é bom, que é ruim, se eu não faço? E eu Uhum. sinto que para você ser analista, você precisa se analisar, porque primeiro para você saber que aquilo funciona, né? E segundo, porque você Sim. tem que saber o que é seu, o que é do paciente. Porque como as coisas ficam muito no subliminar, também muitas vezes pode ser que aquela sensação, aquele sentimento pesado, passe para você como analista e depois que você fique com aquilo sem saber de onde veio, se você não tiver esse processo de análise, né? Uhum. E eu sinto que, tipo, para muitos profissionais é importante isso, né? Não sei, não só para os analistas, mas eu sinto que para esse processo de autoconhecimento é importante meio que para todo mundo, para a gente poder também diferenciar nas nossas relações, no nosso trabalho, já que a gente está falando de trabalho aqui. O que você sente sobre isso? Não, acho que é essencial, né, o processo de autoconhecimento para tudo. Até porque a gente vem, né, numa sociedade que tenta encaixar a gente, uma cultura que tenta encaixar a gente, né, nas coisas. Eu acho que hoje está até um pouquinho se quebrando isso, as pessoas buscando outras coisas que não, por exemplo, ser advogada, médica, né? Tudo bem quem for advogado e médico, mas não é todo mundo que queria fazer essa profissão, né? Falando um pouquinho do trabalho, mas pode ser relacionado a outras coisas também. Então, ao mesmo tempo que as pessoas também podem estar mais perdidas, porque, né, tem muita opção. E aí, o que que eu faço? O que que eu vou, o que que eu gosto de fazer? De que jeito que eu gosto de fazer? Então, o autoconhecimento ajuda nisso. Mas seria bom para todo mundo, não é todo mundo que tem interesse, né? Às Uhum. vezes tem alguém, não, eu quero a minha vida desse jeito, né? Um trabalho tradicional e tá tudo bem também, né? Claro. Então é muito complicado às vezes para mim falar, é que nem yoga, né? Quando você vai falar, ai, por que que você tem que fazer yoga? Quem faz, quem começa, vai fazer para ter flexibilidade ou para fazer invertida, né? Para fazer posturas difíceis. E com o tempo da prática, às vezes demanda um tempo bem grande, a gente percebe que não é só aquilo, que é muito mais profundo. Uhum. Então, aí tem gente que acaba, que fala, não, não quero yoga, prefiro fazer pilates, né? Ou, ou Não vai é fazer o outra único coisa, não se caminho, identifica com né? aquilo. Claro. E como é que foi para você, assim, como você começou o seu processo? Que você falou que você começou desde criancinha, né? Tipo, esse processo de autoconhecimento. Então, conta pra gente como é que foi essa história. Então, quando eu era criança, a minha busca, eu falo assim, que ela se deu pelo interesse das religiões. A minha família, basicamente católica, né? Mas estudei em escola também católica. A minha avó, por parte de mãe, muito católica. Então eu tinha interesse em ler a Bíblia, eu gostava dos filmes bíblicos, eu gostava de saber na escola. Eu também eu gostava da aula de ensino religioso. Mas assim, eu não lia muita coisa até. Eu até entendia muito mais a Bíblia quando eu era pequena do que hoje. Eu acho que se hoje eu ler, eu não entendo nada. Às vezes eu falo, não, um dia eu fui tentar ler, eu pensei, gente, como que eu lia isso? Como que eu entendia? Porque parece que eu entendia tudo. Mas eu juntava meus primos. Uma vez eu falei, convenci a minha avó, eu acho que eu tinha uns 10 anos, a deixar eu e os meus primos dormir no sítio sem nenhum adulto para ler o Apocalipse. Nossa! Então eram os interesses já assim, não era tão, né, na parte, sei lá, talvez mais religiosa. E aí quando meu pai faleceu, foi muito difícil para mim, né? Eu tinha 10 anos, mas ao mesmo tempo meu pai tinha muitos amigos de outras religiões, ele era uma pessoa muito sociável. Então muita gente vinha falar com a gente.
E aí eu comecei a ter mais interesse pelo espiritismo, que era o que mais se aproximou na época. A minha avó, mãe do meu pai, também ela estuda um pouco de espiritismo, lê, apesar de se dizer católica. E aí eu conversava um pouquinho mais com ela, conversava com as pessoas, e você já vai vendo que tem outras coisas, né? Não é só aquilo que a Igreja Católica fez, tipo, fala, né? Ou que a gente sabe que a Igreja Católica fala, que eu não sei se tem mais coisa que a gente não sabe. E aí eu também fui querendo fazer psicologia. Eu queria fazer psicologia. Eu nunca tinha feito terapia na vida. Até fui atrás, eu sozinha, quando eu era adolescente, para fazer, para conhecer, por nada específico. E não tenho influência na família. Aí eu fui estudar psicologia sempre. Tinha dúvidas, né? Falar, vou fazer psicologia, não. Vou fazer nutrição. Eu voltava para psicologia, não. Vou fazer naturologia. Eu voltava para psicologia. E graças a Deus eu acho que eu fiz a escolha certa, por mais que eu tenha tido uma crise com ela também, né? Depois. Eu acho que a vida inteira a gente tem que ir se cuidando, porque nossa vida não é estável, né? Ela às vezes vem de altos e baixos. Aquele seriado Sessão de Terapia do GNT mostra que o terapeuta também, né? Tem os momentos dele e que precisa se resguardar um pouquinho. Sim. Com certeza. E o yoga, quando foi que apareceu o yoga na sua vida e como é que foi? Apareceu quando eu entrei em crise com a psicologia, Ah, mas foi bem intenso. Na verdade, não era crise com a psicologia, não era comigo, com várias outras coisas da minha vida, o relacionamento que eu tinha, né, o jeito que eu escolhi viver naquele momento. Porque eu sou uma pessoa mais instável, digamos assim, ou não muito convencional. E todo mundo falava para mim para eu ser mais convencional. Você tem que ser mais convencional. Aí eu fui ser convencional, eu vi que não deu certo. E juntou que eu conheci um professor que foi do último ano da minha pós, que é o Isaías Kirschenbaum, que é uma pessoa assim maravilhosa. Ele mudou a minha vida. Eu fazia análise também na época, né? Também teve ajuda da análise, mas é graças a ele que eu estudei muito Bion. Minha análise não era bioniana, era mais kleiniana. E então mudou a minha vida. E Bion nasceu na Índia, né? Não que eu nem sabia, nasceu na Índia. Ele não é indiano, ele é de família, os pais são ingleses, mas ele nasceu e ele tem um pouquinho dessa influência, mas não foi por isso que eu comecei o yoga, porque eu nem sabia, né? Acho que depois, até hoje, assim, eu preciso estudar muito, né, Bion, para saber, mas depois que eu fui sabendo da história de vida dele, na pós eu estudei mais a parte teórica mesmo. E então, do yoga, né? Que é bastante coisa, fico perdida. Então, aí eu caí, acho que na minha análise, com tudo que eu estava vivendo, que, nossa, que eu acho que todo mundo, quando faz análise, para nesse ponto em algum momento. Que, nossa, já estou fazendo análise, já sei de tudo, mas nada mudou. Isso aqui não resolve. Não acontece isso? No mental você já entendeu tudo que está acontecendo, da onde veio o trauma, o que aconteceu, já sonhou, já analisou tudo, e aí depois a vida continua igual, né? Aí eu vi assim, eu acho que eu tô muito racional. Tanto que nessa época eu desfiz, não bem nessa época, mas eu terminei a pós, esperei terminar a pós, comecei yoga antes, mas eu me desfiz de todos os meus livros, assim, todos. Até os muito bons. Mas porque eu falei, não quero mais ser racional, acho que eu não vou ser mais psicóloga, acho que eu não sirvo para isso. Mas antes disso, eu comecei a praticar yoga. O yoga veio junto com isso, né? Mas, por incrível que pareça, não foi nada, eu vou buscar alguma coisa mais profunda ou mais filosófica no yoga. Foi como todo mundo. Eu li em alguma entrevista que a Madonna fazia Ashtanga Yoga e tinha os braços fortes. E era isso que eu queria.
que a minha herança genética, a gente tem os braços grossos da minha família. Então, não, preciso então fortalecer o meu braço. Era para isso. A Madonna tem esses braços assim, ó, fazer yoga, Maravilhoso. ashtanga. Aí, o que que eu fiz? Aqui na minha cidade não tinha aula de yoga. Até tinha, mas era Hatha Yoga. Eu falei, não, quero ashtanga da Madonna, óbvio. E a MTV, na época, tinha uns DVDs de yoga. Não sei se você já viu isso. Eu lembro na época eu comprei um tapete, só tinha essa opção para comprar, e esse DVD, que falava que era Ashtanga. Só que, na verdade, é Power Yoga, não tem nada a ver, só que depois eu soube. E eu praticava aquilo todo dia, mas a sequência completa, né? Não era um ensino. Até que eu estava fazendo para questão física mesmo. Depois juntou com esse meu professor de Bion e eu fui sentindo, até por de alguma forma estar praticando a mesma coisa todo dia. Então tinha aquela coisa do Ashtanga que é a mesma sequência, mas nunca é igual, né? Daí a gente vai observando os estados que a gente está, que aproxima um pouquinho mais profundo. Então eu já comecei a sentir isso, mesmo não sendo Ashtanga, por fazer aquilo todo dia. E até que eu fui trabalhar num hospital, que eu acho que aí também, né, mudou a minha vida, um hospital. Eu trabalhava com pacientes da ortopedia, da neurologia, e aí vinha muito a questão do corpo para mim. E tudo que os pacientes sentiam, eu estava num momento bem sensível já nessa crise toda, eu sentia no meu corpo também. E tinha uma amiga que eu conheci lá, hoje era minha super amiga, que é a nutricionista do hospital, e ela era formada em yoga, em Hatha Yoga em Florianópolis, que ela se formou, mas eu não sei o nome do professor dela. Aí ela sabia muito, eu falei, ela, o que você pratica? Deu Ashtanga, achando lindo, maravilhoso. Aí ela começou a falar de Ashtanga para mim, e ela sabia, falou da Dani Sá, por exemplo, né? Isso foi tipo 2011. Eu falei, nossa, acho que eu não pratico Ashtanga, não. Aí que eu percebi. E aí eu fui pesquisar, né? Aí deixa, eu quero conhecer Ashtanga, que eu quero praticar Ashtanga. Né? Como assim? Estou sendo enganada? Aí eu fui ver que só tinha, que era professor autorizado, que eram poucos, e tinha a Helena Rosenthal na época em São Paulo. Só que eu não fui fazer, eu falei, né, eu moro aqui no interior e vou para São Paulo, tipo, eu não vou para São Paulo só para praticar yoga, que até então era muito difícil, ainda é, né, mas eu acho que na época um pouco mais, era difícil conceber que não, você não precisa estar lá 2 vezes por semana, todo mês, né, você pode fazer um intensivo e voltar. Na época, tipo, eu não achei essa informação em lugar nenhum. Então eu, né? Um dia, quando der, tiver uma escola de Ashtanga Yoga, eu faço. Agora não vai ser a hora. E eu fui fazer aula de Hatha Yoga com outros professores, até que eu fui morar em Milão. E lá em Milão, eu falei, não, foi a primeira coisa que eu fiz, acho que antes de ir. Deixa eu ver, na época eu estava trabalhando até com psicologia do comportamento de consumo consciente, assim, do comportamento do consumidor. Eu não queria mais ser psicóloga clínica mesmo. E por isso que eu fui para lá. Aí lá eu vi a escola do Lino Miele. E eu fui praticar com ele. Uau! E aí eu pratiquei com ele, né, uns 3 meses. Não sempre com ele, que ele viaja também bastante. Mas pratiquei. E praticava sozinha. E praticava aquilo que ele me passou. Só que é diferente também, né, do Ashtanga tradicional. É bem diferente. Então, o Ashtanga mesmo foi só tradicional, de acordo com o Mysore, a partir de 2018, assim. Que aí você pratica com a Laura, Miguel. É isso. Com a Laura.
Muito linda também, inspiração. E eu vejo, quando eu comecei a praticar Ashtanga, no começo, não, mas cada vez mais eu vejo que tem muitas coisas parecidas entre o que a psicanálise fala e a prática do Ashtanga. Uma das coisas que eu acho que é parecida é essa coisa que você falou, que é de você fazer tudo igual, todo dia. E para mim, me parece muito com o que na psicanálise a gente chama de setting. O Hum. que você acha? Do setting, eu penso mais que pode estar ligado com a que a gente fala da compulsão à repetição, né? Ah, Que as pessoas repetem, assim, mais ou menos ligado a isso. Do setting eu nunca pensei, mas da repetição, que na vida a gente repete, né? Pode ver assim, ai, conheci um cara, tô saindo com um cara, mas que é desse jeito. ah, E dá errado. Aí você vai, troca o cara e ele tem o mesmo jeito que o outro, né? Ou você sempre vive uma situação com as amigas, né? Nossa, sempre acontece isso no fim. Então a gente repete as coisas. E, e na psicanálise a gente fala que tem até um texto do Freud, né? Que é recordar, repetir e elaborar. Muitas vezes é tido que essa repetição é ruim. Ela é ruim em partes, né? Tipo, ninguém quer repetir, né? Você não quer mais repetir o erro. Mas a gente precisa repetir e fazer aquilo, né? Para aprender, aham, né? O Ashtanga é isso, a gente vai repetindo também para aprender. Quando já aprendeu, às vezes acrescenta mais uma postura, né? Nesse sentido, assim, da repetição. E o Bion também, né? Ele pega isso do Freud e fala, não, a gente tem que aprender com a experiência. Então, a gente tem que estar aberto para experienciar, para viver, né? Ele trabalha bem mais com a experiência emocional do encontro, do setting terapêutico. E para aquilo acontecer, né? Para repetir, às vezes, o seu problema lá fora com o analista para poder ser trabalhado ali. uhum. Então, E elaborar, na né? verdade, o negócio quando a gente tem a compulsão à repetição é que a gente consiga trazer ela para consciência, né? Na verdade, trabalhar com ela do que já está consciente, mas tentar investigar o que não está consciente, né? Porque se você está repetindo, se você fala que já sabe, por exemplo, mas não mudou, é porque tem alguma coisa que você não sabe. Então, você tem que investigar o que você não sabe para de repente aquilo automatizar e não precisar mais ser consciente, entende? O bio é um pouco ao contrário do Freud, é que nem dirigir, né? Quando você aprende a dirigir, você tá lá super consciente, depois já fica no automático, não tá tão consciente assim, mas porque já aprendeu. É mais ou menos essa ideia. Entendi. Entendi. É aprender. Igual uma Ashtanga, né? Você vai fazendo uma hora, você não precisa mais pensar o que você vai fazer, qual que é a próxima postura. Seu corpo vai fazendo, né? Aí você só vai se Sim. aperfeiçoando, na verdade. Tipo, explorando mais profundidade naquilo, mais outras coisas Isso, subliminares, assim. isso. Entendi. Eu não conheço nada quase do Bion, assim, mas eu acho que eu ouvi muito pouco falar dele, mas ele vem um pouquinho pela linha da Melanie Klein, né? Ou não, nada a ver. Também, não, ele pega, sim, ele pegou muito os princípios, os dois princípios do Freud, ele né, se baseou muito nessa teoria dele e também na identificação projetiva da Melanie Klein. Ele mistura um pouquinho, ele não cria assim, uma teoria, digamos, de funcionamento psíquico, ele cria uma teoria do pensar, entendeu? É um funcionamento psíquico, não deixa de ser. Mas ele junta um pouquinho e cria como que o ser humano pensa. Né? Para a gente aprender a pensar. É como se... Por que você vai fazer análise? É para buscar o autoconhecimento. E para você buscar o autoconhecimento, você precisa aprender a pensar. A observar, a ter atenção.
né, a ver as suas frustrações, porque às vezes você tem uma experiência, um desejo que ela não se realiza e você pode se frustrar ou não, né? Isso vai depender da sua evolução. De como você enxerga aquilo, aquela É. frustração. Porque, na Uhum. verdade, assim, às vezes eu vejo que a frustração faz parte, assim, que a gente quer muitas coisas e a maioria delas não acontece do jeito que a gente quer, né? Mas, na verdade, assim, a gente aprendeu o que fazer com isso, né? O que a gente faz com isso? Com É, essa a frustração. frustração, ela nos conecta com a realidade, são os princípios do Freud, né? Se você está Uhum. funcionando no princípio do prazer, que só busca o prazer, se você não sabe se frustrar. Você, né, não quer se frustrar. E hoje em dia ensinam muitas crianças, né? Dependendo, dá tudo para a criança, não fala não ensina a criança a se frustrar e depois ela não consegue se relacionar, ou tem várias outras dificuldades emocionais aí, porque não sabe lidar com a frustração. É claro que a gente vai, talvez, viver a vida inteira para aprender a lidar com as nossas frustrações, porque às vezes a gente resolve uma, mas vem outra, né? E com o tempo, e às vezes com as ferramentas que a gente pode chamar, que a gente busca na vida, pode nos ajudar com isso. Então, o terapeuta tem um pouquinho, o analista tem um pouquinho dessa função, de ser dar uma função para o paciente, para ele aprender a pensar as frustrações dele, digamos. Né? Uhum. O Vipassana também tem isso, né, Ju? Você que já fez Vipassana, a gente pode associar até um pouquinho, que é não se apegar, a gente aprende, quando aprende a pensar e saber lidar com a frustração, é você também não se apegar àquilo, não criar aversão àquilo, né? Deixar passar, é uma forma da gente trabalhar também com a frustração. E por que é tão importante a gente aprender a ter frustração na vida? Tipo, é tão chato. É uma bosta. Por que a gente precisa ter isso na vida? Então, algumas pessoas vão fazer justamente essa questão. Eu falar, não, não quero aprender a lidar com a frustração, eu só quero prazer. E aí a gente não pode fazer nada com isso, porque não pode obrigar ninguém, né? Pode ser que com o tempo ela se vê, né? Que não consigo ter tudo que eu quero, né? Tá tudo uma bosta. Começa a reclamar da vida demais, alguma coisa não tá legal, ou começa a somatizar, né? Fica doente, ou começa só a atrair coisa ruim mesmo. Aí vai ver se vai se incomodar ou não, se vai entrar em crise ou se quer ver, porque é muito difícil você se olhar, perceber o que precisa ser mudado ou não, porque numa análise a gente não é para tentar mudar o mundo, né? Que a maioria das vezes é o que a gente quer, que a gente quer que o mundo mude, mas Pra que gente eu ficar continue feliz. assim. Exatamente. E na análise é para a gente se mudar, né? Não necessariamente se mudar, ou escolher que vai continuar vivendo no prazer, mas que vai procurar tentar ficar tudo bem com aquilo, ou aceitar, né? Que é o que a gente fala Uhum. também no yoga, aceitação. Né? Às vezes, eu me frustrei. Então, a análise também ensina a gente a lidar com a culpa, né? Porque às vezes é uma culpa que a gente tem relacionado à frustração, né? Então, por exemplo, fiz isso errado, tá tudo bem, né? Não vou me culpar, me martirizar, não vou ficar frustrada por causa disso. Eu vou aceitar que foi assim da próxima vez, ou eu vejo o que eu posso fazer para corrigir, ou da próxima vez vou fazer diferente, né? Então essa aceitação também é muito importante. Agora aprender é realmente chato, porque viver na realidade pode ser chato, né? Para alguns. É que nem o yoga, dependendo da profundidade que você leva a sua prática, não é só a prática pessoal, é toda uma rotina, né? É dormir cedo, é acordar cedo, às vezes você não vai sair à noite, não vai beber, que nem fazia antes, pelo menos, né? Vai comer algumas coisas, outras coisas não vai. Legal, legal, né? Comparado com o prazer que a gente tem de comer McDonald's, algumas pessoas têm, né? Não é, mas
Eu acho que a gente vai. Por isso que é complicado também convencer alguém a fazer. Né? Sim. Olha, vem aqui que é bom, só que você tem que dormir cedo, acordar cedo, não pode comer doce, não pode tomar vinho todo dia. Né? Não, Você tem que ir É porque você quer, você sentindo. tem que ter, tipo, um incômodo, né, pra você falar, não, tipo, agora eu não aguento mais, tipo, tudo que eu tentei fazer até agora não funcionou, agora eu vou ter que olhar pra esse buraco escuro que tá lá dentro, não tem outro jeito, né? E com Tipo o isso. tempo a gente começa a sentir que, nossa, isso tá me ajudando, tá fazendo bem para mim, né? Então aquele hábito que a gente tem às vezes que já é um costume, né, dos prazeres, a gente vê que talvez não tenha mais sentido. Ontem mesmo eu comi pipoca, uma coisa que eu adoro. Acordei de madrugada com uma dor de estômago, eu falei, eu acho que eu não posso mais comer pipoca, né? E tá tudo bem. Uhum. Vou ver, eu vou criar outra rotina de algo que me dê prazer também, não que a gente não possa, né? Mas procurar prazeres mais saudáveis, mais reais. E assim, tem a ver com com desenvolver também a maturidade de lidar com a realidade e sair da fantasia, né? De uma coisa mais da verdade, da realidade, do que da gente ficar fantasiando também as coisas como a gente gostaria que fosse. Aí a gente fica meio esquizofrênico também, não fica? Em algum momento a sociedade inteira é É, meio esquizofrênica, no sentido de ficar nessas idealizações bizarras de como a vida deveria ser, né? mas é saudável também a gente ter as nossas esquizofrenias, né? A nossa fantasia é saudável, né? Tem até uma fala que Bion foi dar uma conferência, ele era presidente da Sociedade Britânica de Psicanálise. Ele falou: "Olha, hoje eu quero", falou para os psicanalistas, né? "Hoje eu quero que vocês deixem a parte psicótica de vocês de lado, que eu quero falar com as mentes sadias." Ele meio que foi convidado a se retirar da sociedade porque todo mundo ficou muito ofendido, né? Tanto que daí ele Ah, se mudou para Califórnia. Porque imagina, né? Naquela época, né? Falar isso, os psicanalistas, não, eu faço análise, eu não sou psicótico, eu não tenho esquizofrenia. Então é importante, inclusive para a gente poder sonhar. A fantasia, né? É importante. Acho que a gente pode até diferenciar um pouquinho, não viver numa ilusão, viver numa realidade, não numa ilusão, numa fantasia, que eu acho que é o que você disse nesse sentido, né? Mas a gente poder fantasiar, pintar, dançar, ou às vezes imaginar algo, né? Tendo uma noção da realidade, não tem problema nenhum. É a sim, sublimação do importante. Freud também, né? Que é É, um mecanismo que a gente tem de resolver de algum desejo nosso que é proibido e tentar ver uma forma saudável, que às vezes é pintando, né? Às vezes é a nossa escolha profissional. sim, a sublimação, porque daí é um jeito saudável de colocar o desejo pra fora. Aí, cara, tinha um tema que eu tava, assim, que me perguntaram antes da nossa live sobre ansiedade. Hum. Então, não sei, assim, a gente fala sobre ansiedade, mas eu queria saber mais um ponto de vista mais da sua linha aí, do Bion, de repente, eu não sei, da Melanie Klein. O que a gente pode falar sobre, assim, que ansiedade todo mundo tem, certo? Eu acho que, assim, uma pessoa que tem zero ansiedade, realmente ela tá no mundo da fantasia, o que não é saudável. Então, ter ansiedade é também saudável, vamos dizer. Tipo, é neuroticamente saudável, né? E não se ofendam, pessoal, todo mundo é neurótico um pouquinho, né? E aí, mas assim, o que a gente pode falar sobre, assim, como que a gente pode ver, assim, a sociedade, tipo, mais desse ponto de vista saudável ou não saudável e o que a gente pode fazer com ela? Tá. Assim, todo mundo tem ansiedade, como você disse, né? A gente pode ter uma ansiedade um pouco mais grave, digamos assim, né? Que pode levar a fobias, né? A crises de pânico, pode levar a dar um surto psicótico ou realmente psicotizar. Eu acho que se você for ver todas as doenças mentais, elas de alguma forma têm uma base da ansiedade, né? Ah,
A esquizofrenia é uma fuga da realidade, porque geralmente o período crítico para ela se desenvolver, se a pessoa tem uma predisposição, é uns 18, 20 anos, não que não possa depois ou antes, mas é um período mais crítico. Por quê? Porque é quando há escolha profissional, quando vai fazer uma faculdade. Então a pessoa entra, né, sei lá, congela, dá um piripaque nela e ela esquizofreniza. Então a gente tem, eu acho que a forma mais saudável para lidar com a ansiedade é fazendo esporte, né? Eu acho que é uma forma muito saudável, ou qualquer atividade que nos conecte ao nosso corpo. Então eu acho muito importante a gente observar o nosso corpo, porque daí junto com isso vem também a alimentação, né? Se a gente está atento ao que a gente come, o que causa aquilo que a gente come na gente, né? Se eu tomo café, eu fico muito louca, né? Café é uma coisa que eu não posso tomar. Se eu tomar 2 expressos, então eu não durmo, dá taquicardia, como parece uma crise de pânico. Então, esse autoconhecimento nos ajuda muito para ver o que da alimentação pode agravar a ansiedade, né? E também fazer yoga, meditação ou qualquer outra atividade que se identifique, uma análise, uma terapia, para conseguir identificar o que está causando ansiedade, porque pode ser um apego àquilo, né? Tudo que a gente tem de defeito, digamos assim, ou às vezes até de sofrimento, a gente tira um benefício daquilo que às vezes a gente não sabe. Então a gente fica, quando fala, nossa, mas eu tô apegada, imagina que eu tô apegada à ansiedade, né? Mas às vezes tem alguma coisa que você usufrui daquela ansiedade. Sim. E que daí fala assim, daí inconscientemente, talvez, por que eu vou mudar? Por que eu vou deixar de ser assim? Se eu tenho benefício com isso, né? Não tá fazendo bem, mas tem um benefício. É tipo, ter a coragem de olhar e falar assim, não, realmente eu tô me beneficiando do meu sofrimento, então eu tenho que escolher se eu prefiro, tipo, sofrer e ter esse benefício, ou desapegar desse sofrimento e, tipo, fazer alguma coisa que eu ainda não sei o que, né? Porque, assim, é dar um passo no escuro também. Quando a gente solta esses vícios, né? Que esse apego, né? A gente acaba entrando num... Tipo, a gente não sabe o que a gente vai fazer. A gente vai soltar isso, mas a gente vai pegar o que depois? E ter muita paciência. Pegar outra coisa, ou a gente pode simplesmente soltar aquilo e não pegar mais nada, tipo. Cada um funciona de um jeito, né? Não tem como falar. Tem gente que funciona ser radical. É muito complicado, né? Tem gente que fala como que tem que fazer. Mas tem pessoas que são radicais e falam, não, a partir de agora eu vou mudar totalmente porque eu não quero mais viver com aquilo. Aí é radical, aí vê que às vezes o radicalismo também não funciona, né? E aí tem que procurar um equilíbrio. Às vezes substituir pode ser, né? Muita gente que deixa de fumar cigarro, porque o cigarro também é um hábito, né, de pessoas mais ansiosas, acaba comendo alguma outra coisa, né? Substitui por algo. O esporte é uma forma de substituir, mais saudável de substituir, ou buscar um hábito alimentar diferente. É que às vezes a gente não tem tempo, né? É um privilégio muito grande poder mudar tudo isso. Então tem que ter muita paciência, porque senão entra na culpa de não conseguir fazer aquilo. Né? Aí se sente culpado, mal. E não, a gente tem que ter paciência, ver que às vezes, sei lá, se tem 25 anos, 30 anos, viveu a vida inteira assim, não vai ser de um dia para o outro. Né? Uma reeducação. Às vezes se unir às pessoas que não vai te fazer sentir culpado por isso, né? Ou que vai te cobrar, que te faz bem, que não aumente a ansiedade. É que é muito complicado. Às vezes a ansiedade vem de uma pessoa que você está convivendo, né? E às vezes é uma pessoa do trabalho que não tem como você cortar, ou que você tem um vínculo muito grande, que já te beneficiou na vida, mas que agora não está dando, né? Não sei de onde que viria essa ansiedade.
Sim, e principalmente, eu acho que agora talvez a gente podia falar sobre essa ansiedade que tá vindo por causa dessa história de medo da morte, pandemia, confinamento, crise econômica. Tipo, tem uma ansiedade latente ali, ou latente ou já explodida, né? Tipo, meio que global, assim. Uma coisa. Assim, quem já era ansioso deve estar mais ainda agora, eu acho, É né? verdade. Mas que a É, gente tem uma aí causa, vamos dizer assim, bem clara e que é, parece que é um monstro que habita em um lugar, mas eu não sei o que fazer com ele, onde ele está, onde ele vive, o que eu faço com ele, né? é exatamente isso. A gente não sabe, né? Então a ansiedade está vindo disso, da gente não saber. E o medo que a gente tem do desconhecido, né? Que é o que às vezes impede da pessoa fazer análise, inclusive. Mas do Uhum. desconhecido, que é essa doença, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Às vezes não só com a gente, mas com os nossos amigos, familiares, né? Com o nosso trabalho, como que a gente vai sobreviver financeiramente, o que vai ser depois, né? Então, a gente vê que não tem o controle de nada. Porque a ansiedade vem disso, né? De querer controlar as coisas de um jeito, que daí tem a ver também com a dificuldade de lidar com a frustração de não ser, as coisas não serem do jeito que você quer ou que imagina que seja, né? E ver que a gente não tem controle. O Vipassana também fala disso, né? A gente não tem controle. Vai lá, medita, leva atenção, desapega, porque aquilo, depois que você voltar ali, não vai ser desse jeito, né? E vamos lá, que é tudo impermanente na vida. Não é você que decide se a sua meditação vai ser super gostosa ou dolorosa, não. Ela vai ser do jeito que ela tem que ser. É, Tipo, e que é isso para a solta. vida, né? Você observar as coisas do jeito que estão acontecendo, aceitar que elas são assim, respirar, que já vai passar, o que vai mudar, ver o que você pode fazer e que tem coisas que você não tem o que fazer. Não tem como controlar. E a pandemia, até o momento, é uma delas. A única coisa que a gente pode fazer é tomar um sol, que diz que o sol aumenta a imunidade, aonde der, como puder, fazer alguma atividade física, né? Às vezes descobrir algum prazer de alguma coisa que, que não sabia que gostava, ou que gostava e tinha deixado esquecido um pouquinho, né? Conversar com as pessoas. Porque aqui no Brasil ainda, né, Ju, não é só a pandemia, tem toda a questão política. Eu converso com as minhas amigas, elas falam assim, ai, mas eu não sei, né, no que acreditar. É. Tipo, não sabe, não tem ainda uma base. Então é um momento que os brasileiros, pelo menos, nós estamos vivendo um momento que a gente tem que acreditar na nossa intuição do que tem que ser feito, porque não tem, né, alguém orientando. Que Aham, muitas vezes a aham. gente espera disso, né? Que alguém nos oriente, né? Sim. Até que alguém nos diga o que fazer na vida, não só em relação à pandemia, mas outra coisa, né? Precisa de alguém para lidar com a frustração ou com a ansiedade, né? Ou Para não pra, se tipo, botar uma responsabilizar às solução pra vezes. tudo, assim, né? Tipo, eu vou ter, vai chegar uma pessoa lá, um ser todo poderoso que vai saber tudo. E assim, tipo, é isso, assim, eu acho que é esse tomar responsabilidade pelas coisas é muito importante, que tem a ver, eu acho que tudo a ver com essa coisa da frustração, da gente. Porque assim, eu acho que pelo medo de errar e pelo medo de se frustrar, não sei se é o medo ou uma versão, mas dá na mesma no final, né? Tipo, É, aí rola uma coisa assim, então eu não vou me responsabilizar, porque eu posso errar e aí a culpa vai ser minha. Então é sim. melhor eu deixar quieto. E a gente vai, tipo, soltando. Só que, tipo, não dá mais pra viver assim, né? É, Tipo, e daí o você estragaçado projeta sempre no outro, né? projeta sempre no Projeta, outro, né? Aí a culpa é da China, a gente tem que matar os chineses, né? Que colocou a pandemia, tem umas Uhum. conversas assim, Tipo, daqui a pouco vai né? ter E é algo da tsunami, né? natureza. E é algo da natureza. E tá todo mundo responsável, né? No yoga, que fala da lei do karma, saindo um pouquinho da psicanálise, né? Porque a psicanálise ela não adentra muito nisso da religião
Eu quero me aprofundar, até meu professor que eu tenho estudado agora, que é o Antônio Rezende, ele fala um pouquinho das transformações e da transformação, inclusive, da parte mística religiosa. Mas ele mesmo, que tá dando um curso disso, ele não se aprofundou muito na experiência do Bion, quanto o Bion trouxe do Oriente para ele, né? Para a teoria dele. Mas a lei do karma fala que a gente tem um karma coletivo. Então, se está todo mundo aqui vivendo isso, é porque a gente precisa viver para aprender. Que se não aprender, volta de novo para aprender, né? E o que a gente fez nas vidas passadas para estar aqui nesse momento. Mas, coletivamente, todo mundo, de alguma forma, destruiu a natureza. E a natureza está mostrando que, olha, né? Porque é uma coisa da natureza. Não é nenhum homem que está responsável por isso, né? Se for ver na raiz. Quer dizer, se for ver todos os homens por estarem destruindo ali um habitat. E todo mundo tem que se, tipo, tomar essa responsabilidade e se frustrar, porque a gente não pode ter prazer o tempo inteiro, tipo, só tirando da natureza. E eu acho que agora eu pensei assim, tipo, se isso não tem a ver também com a gente, tipo, só querer lidar com a parte boa, como aquele bebê sedento que quer beber, mamar, sabe? Que, tipo, tem que deixar um pouco ele ali na solidão dele, brincar com os brinquedinhos dele, ficar um pouco, chorar um pouquinho ali, sabe? Pra ele ir, tipo, tirando recursos internos também, pra poder lidar com aquela falta. Porque se a gente não aprende a lidar com a falta, tipo, a gente só vai querer, tipo, tirar de onde tiver, assim, não importa, assim, se tem só pra mim e não tem pros outros, e que importa é que tenha pra mim, e tem que ter mais. A gente vai entrando nessa bola de neve infinita, que assim, que é o que também no Vipassana, né, a gente aprende no budismo, também no yoga, tipo, quanto mais você tem, mais você quer. E infinito. Sim. Tipo, e a gente está com muita facilidade, ou tava, né, de consumo. Muita facilidade de consumir, as pessoas queriam cada vez mais, né? Tem a ver com isso. Às vezes, para você ter um filho, minhas amigas que têm filho, às vezes compra carrinho para cada ocasião, cadeirinha para várias para cada ocasião. Eu falei, vixe Maria. Aí a criança já aprende que ela tem tudo também, né? Agora, já que eu estudei também um pouquinho do consumo, agora também tem essa tendência, né? Que eu acho que na Suécia, Finlândia, sei lá, tá na moda aquele bercinho de caixa de papelão. Mas aí já capitalizam o negócio e vendem a caixa de papelão por sei lá quanto. Mas tá. E a pandemia, como diminuiu muito a questão do emprego, a renda das pessoas, esse poder de compra diminuiu, né? Então, acho que até a ansiedade vem um pouquinho desse desespero de não poder mais ter o que tinha, né? De viver aquela vida. Acho que tem um pouquinho desse desespero de manter os prazeres. Sim. Tipo, de querer tampar o buraco com esse consumo todo. E que é por isso que é também importante a gente saber lidar com a frustração. Que a gente aprenda que, assim, a frustração tá tudo bem, tranquilo, a gente se frustrar. E aí também agora me surgiu o assunto da catarse. Tipo, às vezes a gente se frustra, fica muito nervoso e, tipo, a gente quer, tipo, chutar o balde, quer gritar no travesseiro, sei lá. Tipo, pôr pra fora aquela raiva, assim. E assim, beleza fazer catarse. Ou, tipo, o que a psicanálise fala sobre isso? Assim, uma coisa importante para pensar, né? Para eu dizer, aliás, que eu também não sou um computador que estou aqui falando da psicanálise. O que eu estou falando é a minha leitura, claro, né, dos meus estudos. Então, não sei se é o que a psicanálise diz. Na verdade, eu acho que eu vou falar o que eu acho através dos meus estudos. Melhor. Eu acho que assim, se você se frustrou e quer fazer uma catarse, né? Busca fazer a mais saudável que não machuque ninguém, mas vai ter que viver aquilo, né? E tá tudo bem, e rezar para ter uma outra experiência, para repetir a experiência, para poder aprender em outra oportunidade.
Porque eu sinto que a gente, tipo, meio que também rola uma castração da gente fazer a catarse, tipo, que tipo, você tem que ficar assim, quietinho, bonitinho, aceitando tudo. E a gente falou de aceitação agora, daí talvez as pessoas entendam que, pra eu ser uma pessoa madura, iluminada, eu tenho que, tipo, aceitar as coisas que acontecem. Mas tem esse processo Sim, anterior à aceitação, que é talvez, tipo, talvez algumas pessoas super. choram, outras pessoas podem até virar É. poetas, né? Aí é o que a análise ajuda, porque a análise não vai transformar você em quem você não é. Ela vai transformar, muito pelo contrário, vai transformar você em quem você é de fato. E você aprender a aceitar, porque essa é o maior ensinamento de você lidar com a sua frustração, né? Então, às vezes é um processo muito longo, você não sentir essa culpa de poder, às vezes, demonstrar uma raiva, uma frustração, ou dar uma de louca, né? E eu brinco que eu sou dramática e que eu adoro os meus dramas, e que tem dia que eu sou dramática, mas outro dia, tipo, ai, tá tudo bem. Tipo, passou, deixa eu ser dramática. É só simplesmente Ai, aceitar isso, assim, né? Você acolher, porque é a famosa repressão, né? sim, Que, tipo, é a quando vai repressão que quando tanto. Freud criou a psicanálise através da histeria, né? Ele viu que as doenças somáticas eram repressões da parte psíquica. Então, que essas repressões psíquicas fazem mal, porque se a gente não conversa com elas, não tem essa consciência e não conversa, a gente vai manifestar de uma forma, não tem como, não vai reprimir a vida inteira. E a Uhum, maioria das vezes ela se manifesta no corpo, né? Se a gente não tem essa capacidade de conversar. exato. Então, ela pode se manifestar ali no corpo. Se a gente começa a conhecer, por isso que eu acho importante também conhecer o corpo, não só a mente, né? É um conjunto, eu acho que não tem nem como separar para poder identificar, né? O que está acontecendo, o que eu fiz e o que pode ser isso, o que isso está querendo mostrar para mim. As Sim. situações são assim, né? Quando alguma coisa acontece, eu acho que eu tenho um pouquinho até de facilidade por conta de ter perdido meu pai, porque é uma coisa muito difícil. Eu tinha 10 anos, né? E eu precisava de um conforto, de entender o que estava acontecendo. E eu queria saber o porquê que eu tive que perder o meu pai, Uhum. né? Então, para mim, acho que veio muito cedo já essa noção de você aprender com a situação e tentar aceitar ela, né? Teve que ser assim. E aí, no meio disso, eu também busquei muita coisa, né? Não só na psicanálise, mas muita terapia alternativa e constelação familiar e um monte de coisa que eu quis experienciar, né? Várias alternativas do que tem aí. Quando eu entrei em crise, né, com a psicologia, mas acabei voltando para a psicanálise. É bom entrar em crise, né? É ótimo, eu acho ótimo. É uma oportunidade que a gente tem de crescer, né? Se a gente não entra em crise, infelizmente o crescimento se dá pelas crises. Sim. Ou felizmente, sei lá, né? Que a gente julga, né? É, Tipo, é ruim entrar em crise, porque a gente aprendeu algum dia na nossa vida que era ruim. Mas talvez a gente possa pensar, tipo, transformar o olhar e falar, não, é bom, a crise é boa, porque é só com a crise que a gente tava aquele chacoalho, né? E as coisas, é, tipo, saem do lugar e podem pousar num lugar diferente, um pouquinho reorganizadas, né? Aqui também, claro, não só aqui, mas, tipo, tudo aqui. E aí a gente pode, tipo, de repente usar como uma oportunidade para aprender uma coisa nova, para ir buscar uma resposta, igual, tipo, eu preciso responder essa pergunta que tá me angustiando, assim. Aí vem o vazio e aí o vazio ele não precisa ser tampado com coisas, né? Ele tem que ser ou com consumo, só colocar coisas sem refletir também. Eu sinto que a gente tá falando isso na outra live sobre a Ayurveda, sobre a coisa de digerir tudo isso, né? De dar o seu tempo para digerir também. Eu acho que a análise é muito importante também nesse sentido, e a prática física que ajuda nesse processo digestivo, né? Mental, sim, físico, espiritual, não é só o digestivo de comida. Mas, né, igual você falou, tipo assim, tem coisa que você come que não vai. Você comeu pipoca e a pipoca não desceu. E às vezes também, tipo, a gente fala, não, calma, eu acho que eu
pô, vi muito jornal hoje, eu sei lá. Precisa um É, pouco de silêncio, né? Um pouco de deixar a poeira sentar de novo, as coisas se reorganizarem para poder ir tendo essa paciência também que você falou. É muito importante, né? A paciência. A gente conseguir. muito, inclusive para viver a crise. Porque na crise a gente não consegue resolver nada. A gente só É, precisa de alguém que nos acolha, é, né? É muito difícil você estar resolvendo algo ou conseguir enxergar durante a crise. Então, e às vezes essa crise não é de um dia, de uma semana. Às vezes pode ser de anos. Então tem que ter um pouquinho de paciência com isso, que é bastante paciência. Ter alguém que possa contar, né? Para começar a identificar devagar o que pode ser mudado, o que pode fazer bem ou não, né? Que pode ser experienciado para ajudar a superar essa crise. exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um relógio aí perto? Uhum. Que horas são? São 4 para 1. 4 minutos. Ah, 4 minutos. Então, calma aí, eu vou abrir os comentários para uma pergunta. Vai. Se alguém tiver uma Tá. pergunta, fale agora ou cale-se para sempre, ó. Porque eu falei várias. Na verdade, eu coloquei uma pergunta que já tínhamos falado antes sobre ansiedade. Eu acho que é legal. A gente vem falando bastante sobre isso. E, enfim, se não tiverem perguntas, gostaria muito de falar que, assim, temos muitos assuntos para falar. E se tiverem perguntas posteriores, deixem aí, escrevam para nós, mandem directs, que aí com certeza poderemos marcar uma outra conversa, porque eu sinto que é uma coisa muito rica, assim, a explorar. E eu quero agradecer muito pela sua disponibilidade, pela sua atenção e por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Foi muito bom te reencontrar nesse momento, assim, tipo, que eu sinto que isso é uma das coisas legais da crise, por exemplo. Tipo, da gente ter esse papo massa. Olha, tem uma. Ah, Lucas fala sobre qual a função e a importância do sonho na psicanálise. Ixi! Então, depois que responder essa pergunta, Nossa, é longa essa daí, essa resposta. vamos fazer uma live só sobre isso. Então, o sonho, todas as partes de um sonho são partes de nós, né? De algo que está interno, pode inconsciente, é uma forma do inconsciente se manifestar. Então, é super importante, né? A gente fazer uma análise, que não tem uma receita, tem gente que fala, isso aí com cobra é isso, né? Mas é possível você conseguir entender muita coisa através dos sonhos. Assim, é muito longo falar, né? Mas Freud, ele começou a ver que a repressão vinha, os sintomas somáticos vinha por conta da repressão, e aí depois e ele trabalhava com a hipnose, né? Depois ele deixou a hipnose e ele viu que na associação livre, que nos sonhos, a gente manifesta o inconsciente ali, esses conteúdos reprimidos. E é muito importante porque não é todo mundo que tem capacidade de sonhar. Porque a gente não tem, às vezes tem muito medo do desconhecido, do que está dentro da gente. Então, por isso que às vezes a gente está num sonho e acorda numa hora bem chave do sonho. Porque a gente não quer saber aquela informação, não está preparado ainda. Né? Então, o sonho também mostra essa nossa capacidade de sonhar. Essa capacidade de fantasiar, de poder descobrir algo de nós mesmos. Né? Para resumir um pouquinho isso, porque tem o tempo ali. É tudo na psicanálise. A gente tem 1 minuto para responder. Se é bom escrever o sonho quando acorda. Escrever o sonho, ou tem gente que grava, né? Escrever é bom, porque às vezes tem uma sequência, né? Uma dica. Aí vai de cada um. Eu acho ideal você acordar e, assim, tentar lembrar o que tem no sonho. Porque muitas vezes a gente acorda com pressa, fazendo 1000 coisas, e tem que tomar café da manhã, e sair para o trabalho, arrumar, ou resolver isso, resolver aquilo, que daí não dá nem tempo, e aí já esqueceu do que tinha sonhado. Né? Seria bom acordar, tentar dar um tempo, agora com a pandemia, que algumas pessoas diminuíram o ritmo de trabalho.
Então dá para tentar silenciar um pouquinho e tentar lembrar, recordar o que viveu, né? Que seja em fragmentos, seja o que for possível.